Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vocês já repararam que é difícil conversar sobre religião, sobre espiritualidade, sobre a área holística em geral, né? Ultimamente misticismo está sendo uma palavra muito em voga, muito atacado, né? Você já reparou que algumas pessoas meio que se encastelam na ciência e usam argumentos básicos de que a ciência não explica, então isso é falso, isso é fajuto, isso não serve, isso é irreal, isso é delírio, para não dizer coisas piores, né? Para não dizer coisas piores. Há uma reação muito exagerada por parte de mídia, por parte de pessoas, instituições, quando se fala em área holística, né? Os médicos, a maneira como os médicos reagiram quando o SUS implantou as PICs, né? As práticas integrativas e complementares em saúde. A gente vê, a internet está aí para nos auxiliar, né? Declarações extremistas a respeito disso, né? E você não acha estranho? Não acha estranho isso? A mim me toca muito porque eu trabalho com reiki, trabalho com um pouco de radiestesia, né? Autoconhecimento, meditação, ayahuasca, e isso bate assim e me desperta alguma coisa, né? Uma reação, não de raiva, não de agressão, mas alguma coisa me toca e eu parei para pensar por algum tempo, né? Passei algum tempo lendo, pesquisando, tentando entender o que acontece, o que é isso, de onde vem, por que vem, né? Autoconhecimento, claro, sempre autoconhecimento. E nessa busca de razão, né? A gente vai atrás do que a gente tem, a gente usa a nossa mente, que é realmente uma das coisas, dos maiores desenvolvimentos que o ser humano tem, que a humanidade teve, né? A sua mente, o ego. A ciência é uma expressão desse desenvolvimento, né? E eu sou muito racional, sou muito prático com relação a isso, né? Não caio em modismo, não caio em ideias mirabolantes, usando física quântica, outras coisas tantas que a gente vê por aí. Então procuro me manter bem coerente. Mas me chamou a atenção, né, essas coisas, né, esses ataques, essas campanhas de difamação realmente da área holística que a gente encontra por aí, e essa dificuldade imensa em conversar com algumas pessoas sobre isso. Parte da dificuldade em conversar sobre o assunto é porque realmente é quase que o que a gente chama de fogo amigo, né? Muitas das pessoas da área holística são deslumbradas, são pessoas que cultivam aí ilusões mil, que literalmente, para usar um termo bem popular, viajam na maionese, né? Com ideias, com definições, com conceitos, com explicações que não têm pé nem cabeça. Então, essas pessoas criam um ranço, criam um certo desconforto entre outras pessoas, porque elas também acabam sendo extremistas, né? Elas fazem uso de algumas ideias da física quântica, de algumas ideias científicas, de algumas coisas aqui e ali para se justificar, e não aceitam contestação também. Então também nós temos muito extremismo dentro da área holística. Tudo é Deus, tudo é amor, tudo é espiritualidade, e tudo é energia, e pronto, né? E aí surgem conceitos os mais estapafúrdios possíveis. Então essa dificuldade a gente entende por isso, certo? Você tem dentro da área holística pessoas que se dizem terapeutas, que se dizem profissionais, que se dizem praticantes disso ou daquilo, e que tem uma miscelânea de coisas na cabeça que não são coerentes de forma alguma. Ok. Isso torna difícil a comunicação, né? Mas não é o suficiente para explicar tudo isso, né? Não é o suficiente. Não é suficiente para explicar essa imensa implicância da área científica com área holística, com religião, com espiritualidade. Não é suficiente para isso, certo?
há mais coisas envolvidas, né? E a gente vai pesquisando, a gente vai buscando cada vez mais, né? E estava lendo 2 livros muito interessantes. Esse aqui é um, falando de design inteligente, assunto extremamente interessante. E um velho conhecido, Eden, Queda ou Ascensão, do Ken Wilber, fantástico livro para ser estudado. Esse aqui não é livro para ler, pessoal. Isso aqui não é livro para ler e depois guardar na prateleira. Isso aqui é para você retomar e pegar dicas, pegar intuições, insights que vêm. Há muita nota de rodapé interessante, há muita referência a coisas externas interessantes que você pode, a partir daqui, ampliar o seu conhecimento. E lendo sobre isso, pesquisando, indo um pouquinho mais a fundo, né, a gente tenta entender e tenta se conhecer a respeito disso, né? Meu objetivo maior não é brigar com os cientistas ou brigar com o pessoal da aerolística para dizer, não, vocês estão certo ou errado, vocês isso ou aquilo, não, né? Julgar alguma coisa assim, né? A minha ideia, eu imaginar que a minha ideia é superior dos outros, é melhor que a dos outros, é uma megalomania fantástica, né? Não é racional. Mas tentar entender isso e tentar me entender, né, no quanto isso me toca, no quanto isso me sensibiliza em alguns momentos, é importante, sim. Certo? Então a gente tira de lado primeiro, né, esse fogo amigo do pessoal holístico esquizotérico, que coisa sem pé nem cabeça. A gente tira de lado também essa questão da religião, também dos extremistas, da ciência, dos extremistas da ciência, né, que não são cientistas, que é uma ciência fajuta, que se encastela nela mesma, que constrói, que cria suas próprias definições, seus próprios limites e não aceita nada diferente daquilo. Então não é ciência, porque a ciência precisa estar aberta, a ciência precisa questionar sempre, a ciência precisa pesquisar sempre, avançar, né? E se você limita a coisa, não funciona, né? Uma expressão disso eu encontrei nesse livro aqui, até marquei para a gente falar, né? Porque essa questão do design inteligente, apesar de contar com pesquisadores fantásticos, com trabalhos científicos muito interessantes, é muito questionado dentro da ciência, né? Então, perguntam, né, mas é ciência? Toda essa teoria, todos esses argumentos e questões que o design inteligente traz, né? Mas é ciência? E aí o Meyer, que é o que trata mais aqui da questão do design inteligente, ele coloca que os críticos do design inteligente colocam o naturalismo metodológico para afirmar, por uma questão de definição, para uma explicação qualificar-se como científica. Então, os extremistas dizem, né, que o naturalismo metodológico é o que limita, é o que define se é ciência ou não é ciência. E o naturalismo metodológico fala que você pode apenas usar entidades materiais para fazer ciência. Ou seja, aquilo que você pode medir, quantificar, observar, né? E isso não é suficiente. Você estabelece uma definição, um limite, e você se encastela, você se aprisiona dentro daquilo, e o resto não existe. Isso não é ciência. E aí ele complementa um pouquinho mais adiante. Simplesmente classificar um argumento como não científico não refuta aquele argumento, aquela teoria, aquela explicação. Não. É um extremismo exagerado, né? Então, naqueles casos que você não entende por que uma pessoa inteligente, culta, com uma excelente linha de raciocínio, com conhecimentos, com formação, não consegue lidar com certas coisas, como espiritualidade, como religião, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. E aqui eu falo religião, uma religião verdadeira também, né? Não aquela religião de manipulação, aquela religião de forma, de ritos, né? Não aquela espiritualidade maluca, cheia de conceitos mirabolantes e coisa e tal. Não, uma espiritualidade também verdadeira. Porque, assim como a ciência é uma expressão da nossa mente, do nosso ego, a religião e a espiritualidade são expressões também desse ego, desse ser humano mais completo. São caminhos e meios para você chegar a algo além da nossa mente. Então são naturais do ser humano. Mas desde que sejam verdadeiras. E nós temos as falsas por aí, né?
Milhares, centenas de milhares. Dominação, exploração e por aí vai. E aí eu volto para esse livro, né, do Ken Wilber. E ele fala de um assunto que eu já trouxe em outro vídeo muito antigo, né, que é a questão da dissociação europeia. Porque ele considera que essa dissociação aconteceu muito mais no Ocidente do que no Oriente. Pelo menos no passado. Hoje em dia eu acho que as coisas, essa globalização está aqui, está meio que deixando tudo meio equivalente. E ele fala que lá quando o ser humano se diferenciou da natureza, 6.000 anos, 8.000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, o ser humano adquiriu consciência, adquiriu autoconsciência de que ele era um indivíduo separado, tanto dos outros quanto da própria natureza, com esse surgimento do ego, da mente egóica que ele chama, né? Esse processo nos afastou da natureza, nos afastou de todo o nosso entorno, com certeza, da parte mais inconsciente ou subconsciente do ser humano, e o ego começa a crescer. O ego começa a crescer, começa a se apropriar das coisas, começa a se desenvolver, e é importante que ele faça isso, é uma afirmação, é uma parte do ser humano que está crescendo ainda, que está se desenvolvendo ainda. Mas ele fala muito claramente que diferenciar-se da natureza é uma coisa, dissociar-se dela é outra, é doentio, é patológico. Então o restante, o que está abaixo, não serve. Tanto que muitas pessoas que são extremamente racionais têm dificuldade em lidar com o corpo, lidar com o instinto, lidar com as dificuldades do corpo. Né? Uma pessoa, esses tempos, eu ia criticar ali um relato sobre a ayahuasca e falando mal, né, sobre a diarreia, sobre o vomitar. Ficou muito claro que ele tinha dificuldades imensas com questões físicas. Diarreia e o vômito dentro da ayahuasca é um processo de limpeza, um processo de purificação do seu organismo, de coisas que estão ali, né, não só físicas e energéticas, que estão fazendo você adoecer. Então não há como melhorar sem você se purificar antes, não tem como. Só que esse ego crescendo, e vindo até o momento que nós estamos, ele cada vez mais ele nega o outro lado, que é a transcendência, que é o que está além da nossa mente, que é aquilo que a religião e a espiritualidade verdadeira nos oferecem. Porque o corpo e aspectos inconscientes da natureza, a gente conhece um pouquinho, né? Ok, não queremos voltar e nem temos como voltar para lá. Não precisamos demonizar isso, mas não vamos voltar. Mas o que está além da mente nos é desconhecido. E o que os poucos gurus e mestres mais avançados, seres mais avançados nos ofereceram é muito pouco. Foge daquelas entidades materialistas, né? É difícil explicar. Quem tem essas vivências de transcendência, de expansão de consciência, volta e não consegue traduzir em palavras corretamente. E como isso também não pode ser controlado pela mente, porque está além da nossa mente, isso causa um imenso desconforto nas pessoas. Um imenso desconforto. E aí nós temos uma razão muito sólida, né? Essa mente, esse ego, ele se encastela, ele se isola em si mesmo, ele se fecha, ele usa definições que se justificam para ele apenas e o restante não existe. Porque ele não aceita que exista alguma coisa além. E aí eu vejo nisso o grande motivo inconsciente, porque muitas pessoas racionais, né, muitos cientistas não têm a menor ideia disso que eu estou falando, nunca ouviram falar em Ken Wilber e nunca ouviram falar, né, desse desenvolvimento mente-ego. Inclusive falar em mente-ego é difícil. Psicologia ainda hoje enfrenta imensas dificuldades na área científica, né? Questões de credibilidade, de aceitação. Então, essa razão, que é uma razão realmente inconsciente, que está lá, presa lá dentro, incomoda as pessoas. E aí qualquer movimento que você enxerga trazendo uma espiritualidade verdadeira, uma religião verdadeira, um contato,
transcendente é ameaça. E sendo ameaça, esse ego reage de uma maneira agressiva. Reage de uma maneira contundente. Isso não existe, isso é fantasia, isso é delírio, isso é doença, isso é patologia. Qualquer área que estude isso também está errada, não pode estudar isso. Não existe, não tem comprovação científica, isso não existe. E aí a gente vê, né, essas atitudes extremistas por parte de pessoas realmente inteligentes, cultas e que poderiam trazer um conteúdo, trazer algum material, alguma contribuição útil para a compreensão dessa transcendência. Aí a gente vê as pessoas presas nas suas próprias limitações. Né? O ego se fecha. Eu acho que é aqui que o Ken Wilber fala, né? Depois que o ego é formado, é muito, muito difícil transcendê-lo. O ego é tão estável, tão permanente, tão forte, que não só escapa do subconsciente, como tende a negar o superconsciente. E é isso que vai acontecer com a maioria das pessoas que segue esse caminho, né? Segue essa linha mais racional, mais mental, exclusiva, se dissociando de todo o resto. E aí se tornam pessoas difíceis, porque são pessoas com as quais você não consegue dialogar, você não consegue se aproximar, você não consegue estabelecer um diálogo. Ou ele fala e você se cala. Ou ele refuta, ou ele despreza, ou ele usa exemplos também estapafúrdios para dizer que não serve, que não funciona, que é fajuto, que é falso, mas não escuta. E aí junta, é claro, né, os esquizotéricos, que fica difícil, realmente fica difícil. No fundo, perdemos todos, a humanidade perde. Porque a gente deixa de usar essa mente, esse ego adequadamente, a gente nega que exista alguma coisa a mais para a qual nos dirigimos, e a gente acaba se tornando realmente limitado, né, e preso nessas coisas, que leva a radicalismos cada vez maiores, as pessoas, né, com comportamentos cada vez mais agressivos e difíceis e patológicos pelo mundo todo. Então, esse processo que eu fiz, né, que não está tão bem assim exposto no vídeo, né, ainda está em fase de adaptação, devo voltar talvez, me trouxe bastante informação, me trouxe a possibilidade de olhar para essas situações e perceber nelas, né, esses movimentos, o que me incomodava, o que me sensibilizava, o que me deixava desconfortável, né, e perceber em mim as minhas limitações, as minhas dificuldades também. E aí, trago para vocês, né, como uma contribuição, espero que seja útil de alguma forma, que a gente possa, né, ampliar esse diálogo, não monólogo, não alguém falar sozinho e definir tudo. E aos poucos a humanidade vai crescendo, né? Aos poucos nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos ampliando em potencial, e aos poucos uma ciência verdadeira começa a ser realmente colocada em prática, nos trazendo cada vez mais benefícios. E ao final fica um detalhe: nós não vamos apagar o ego, deletar o ego, destruir o ego. O ego é extremamente importante. Sem ele você não consegue usar esse computador biológico e interagir no planeta, interagir com outras pessoas, ter as suas experiências. Ele faz parte da gente. Então toda essa teoria que você vê por aí, essa teoria da conspiração que você vê por aí, que vai apagar o ego, deletar o ego, é tudo inútil, é tudo delírio realmente. O ego vai ser transcendido, mas ao ser transcendido ele vai ser levado junto. Ele vai ser acolhido também, pelo que quer que esteja além da nossa mente. Gratidão.